para receber alta. A vida não é 100% negócio sério. A alegria e a brincadeira despreocupada também nos ajudam na cura. Olhando nossa situação a partir de ângulo diferente, conseguimos dissipar a nuvem de desespero que às vezes paira sobre nossa cabeça. Isso aqui é uma citação de Brian Robson. Isso está no livro Viver a Vida ao Máximo. E o nosso caro amigo José Carlos de Luca, em cima desse conceito e fazendo referência ao tema que ele escolheu para a lição de hoje, para receber alta, ele diz o seguinte: se você está acamado, pense nisso com atenção. Vão anotando aí, ó. A irritação somente agrava a enfermidade. O medo aprisiona sua força interna de cura. A descrença enfraquece o poder dos remédios. O pessimismo cerra as portas para qualquer auxílio espiritual que venham a lhe prestar. A revolta afasta a simpatia das pessoas encarregadas de lhe oferecerem amparo. O desespero é porta aberta a novas doenças. A tristeza faz abater o ânimo de suas células. Por pior que lhe pareça a situação, aguente firme. Saiba que qualquer prognóstico de cura passa necessariamente por uma mudança positiva dos seus humores. O apóstolo Paulo recomenda que sejamos transformados pela renovação das nossas mentes. Isso está na sua epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Recomenda que sejamos transformados pela renovação de nossas mentes. A doença quer provocar exatamente isso, uma revolução da sua maneira de entender o mundo. Os dias em um leito podem ser excelentes para esse propósito. Você não quer sair logo da cama? Quer ou não quer? Então comece mudando um pouquinho do seu humor. Seja mais gentil com as pessoas à sua volta. Brinque com os enfermeiros. Seja simpático com as visitas. Tente ao menos um sorriso. Cultive a esperança, pois suas células são como soldados que obedecem ao comando da sua mente. Quem abandona a esperança, abandona também a saúde. Mudemos a percepção da situação. Procuremos extrair os aspectos positivos que a enfermidade nos trouxe. Eles existem sim. Basta ter boa vontade para encontrá-los. Não sejamos tão ranzinzas. A saúde corre dos birrentos. Não levemos tão a sério a doença. Não fiquemos tão ligados a bulas, exames e sintomas, tampouco aos prognósticos sombrios dos médicos. Saibamos que Deus, em sua misericórdia infinita, em seu amor por todos nós, tem estradas para você onde os médicos não encontram mais caminhos. Já está um pouquinho melhor? Já? Agradeça a Deus. Muito bem. Estamos chegando para mais um programa Espírita Terceiro Milênio. Olá, boa tarde aos amigos. Tudo bem? É sempre aquele desejo que vocês estejam todos bem. E o tempo está aí, né? Frio, não? Também está quase chegando a estação fria,
já está anunciando aí as temperaturas geladas, né? Mas é como a gente conversando, a gente comenta, né? Faz parte, né? Faz parte da natureza, é assim mesmo. Então, o nosso boa tarde aqui, né? Sou Eduardo Ramos e juntamente com o Clóvis Antônio Guerra estamos iniciando neste momento a edição de número 658 do programa Espírita de Rádio Terceiro Milênio, deste 12 de junho de 2016. Nosso programa vai ao ar todos os domingos nesse horário pelas ondas da Rádio Avaré AM, nos seus 1570 kHz, AM pioneira aqui da região. Desde 1948, o poder da comunicação e o amor de sempre. Mais uma vez o De Luca, o nosso querido amigo De Luca, colaborando conosco, ilustrando aqui, aprimorando a nossa programação. Ele, na sua lição de hoje, é de número 26, para receber a alta. E para que realmente isto aconteça, não irá depender somente dos médicos. Temos uma parcela nesta melhora de saúde. Então devemos mudar um pouco o nosso humor. Sejamos mais gentis com as pessoas à nossa volta, sejamos mais simpáticos com as outras pessoas. Vamos sorrir, cultivemos a esperança, pois nossas células, como diz o De Luca, são como soldados que obedecem ao comando da mente. Quem abandona a fé, a confiança e a esperança, abandona também a saúde. Portanto, a nossa alta, a nossa cura, dependem muito do nosso comportamento. Então, vamos fazer a nossa parte, né? E há pouco, conversando em casa, a gente fez um comentário a respeito disso, principalmente porque nós dissemos que as células do nosso corpo respeitam ao comando da nossa mente. E eles queriam um exemplo, né? E rapidamente assim eu fui buscar um exemplo daquelas pessoas que ainda não têm o diagnóstico, por exemplo, do câncer, e ainda vivem ali de uma certa maneira levando a vida, tem ali os seus problemas, suas dores, mas estão caminhando, né? E a partir do momento que recebem, vamos dizer assim, o triste diagnóstico, a vida acaba para aquela pessoa. Entra numa depressão profunda, de um dia para o outro. E agrava o quadro, por quê? Porque as células obedecem ao nosso comando. Aí a gente perde a esperança, já estou no corredor da morte, já perde a esperança, já não tem mais fé, já não acredita no mundo, já descrê da providência, e aí a coisa aperta. Então, em outros casos, a gente também observa que aquele resignado, aquele que tem fé, aquele que acredita, aquele que sabe que está aqui neste mundo sob as bênçãos e o amparo, a proteção de Deus, vai caminhando. E a doença para nós, ou não vamos dizer só as doenças, todas essas ocorrências que nos machucam, né? Doenças, relacionamentos, as nossas adversidades, as nossas dificuldades, as agruras pelas quais nós passamos, são iguais o sinal de trânsito, lá o semáforo. Eles simbolizam o sinal vermelho, indicando que tem perigo e que nós devemos nos transformar para melhorar a nossa situação. Se a gente avança o sinal, indubitavelmente vamos incorrer em algum acidente. E na nossa caminhada moral também é assim. Essas ocorrências simbolizam aí um sinal vermelho para que a gente pare, reflita, né? O De Luca disse que alguns dias numa cama
preso numa cama aí, com sofrimento e dor, serve para a gente refletir muito sobre a nossa existência, né? E tomar aí algumas decisões que possam não somente deixar nas mãos dos médicos, mas nas nossas mãos também, o receber alta e o se curar. É isso aí, minha gente. Estamos apresentando o Terceiro Milênio, o programa espírita das tardes de domingo. Estamos falando aqui para Avaré, para a região e para o mundo. Que nosso Pai, Deus de amor, Jesus, nosso Divino Mestre, e a nossa querida Mãe Santíssima, abençoe todos nós. Já estamos aguardando a sua ligação. Eu já observei aqui o Clóvis atendendo o Albino sempre nos dando esta fidelidade, ele, a Lena e o Guto, sempre nos ouvindo, sempre nos prestigiando. Que Deus abençoe todos vocês. Mas liguem para nós, 0 operadora 14 3732 1564, ou pela internet, acessando www.radioavaré.com.br, e ainda pela cortesia do Clóvis aqui, né, entrando na sua página no Facebook, Clóvis Guerra Guerra. Ou então pelo WhatsApp da rádio, hein? 996161564. E os acertadores do desafio já sabem que no final do programa vão participar aí de um sorteio de 2 livros. Né? E na sexta-feira nós tivemos aí a honra de receber o convite da Vilma e estivemos lá no Caminho da Luz, levando a nossa palavra àquela família, a família do Caminho da Luz, em que nós, graças a Deus, fazemos parte de lá também, e desenvolvemos lá um versículo de Jesus, né? Isso está no livro Segue-me, no qual o Emmanuel faz o comentário, né? E se refere ao evangelista Marcos, no seu capítulo 9, versículo, se eu não me engano, é versículo 41, se o Eduardo estiver meio bom da memória, é esse mesmo. Porquanto aquele que vos der de beber um copo d'água em meu nome, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então nós desenvolvemos esse tema. Eu agradeço a Vilma, ao Aguinaldo, todo aquele pessoal lá que nos recebeu e que, muito atentos, ouviram a nossa exposição. Mas estudando o Evangelho, antes da gente entrar propriamente dito na lição de hoje, eu queria comentar com vocês uma mensagem de um espírito protetor, Bordeaux 1861, Emprego da Riqueza. E o momento é oportuno porque com este frio, com as quedas de temperatura, principalmente à noite, a gente ouve tantos comentários, né? Ai, que Deus abençoe, que Deus proteja, que Deus aqueça esses nossos irmãos da rua. E fica só nisso. Né? Aí vem a televisão informando que já aconteceram alguns óbitos em função do inverno, dessa temperatura baixa, né? Mas a gente fala tudo isso debaixo do quê? Debaixo do cobertor, bem agasalhado, né? E fica só nisso, fica lá uma reticência e só, né? Aí a gente tem que lembrar de que um desses amigos espirituais, esses protetores, esses iluminados, ou como diz aqui no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele informa que são essas vozes do céu, né, que vêm até nós para trazer os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens
de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. Então, um desses amigos diz assim, que a gente não fica esperando que Deus vai descer aqui na terra para ajudar o homem. A princípio isso choca um pouco a gente, não choca? Deus não desce na terra. A gente sempre estuda que Deus está em toda parte, né? Deus não desce na terra para ajudar o homem, mas aí ele complementa, porque ele espera que o homem ajude o próprio homem. Ah, aí está o segredo da coisa, né? Então esse espírito protetor diz assim, ó: não podeis servir a Deus e a Mamon. Isso está no capítulo 16 do Evangelho, viu? No item 11. Guardai bem isto em lembrança, vós, a quem o amor do ouro domina, vós que vendereis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões que vos escravizam. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus da riqueza, viu? Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá, que fizeste dos bens que te confiei, este poderoso móvel de boas obras, exclusivamente o empregaste na sua satisfação pessoal. Qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Ouçam o que esse Espírito diz, qual é o melhor emprego. Ele diz assim, procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros. Aí está a solução do problema. Elas guardam, essas palavras, guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta que consiste em a criatura espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue sem humilhar. Rico, dado que te sobra, fazes mais, dá um pouco do que te é necessário, porquanto o de que necessitais ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilais o que se queixa, com receio de que te engane. Vai às origens do mal. Alivia primeiro, em seguida informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Então a gente lê uma mensagem desta e fica imaginando, né? Que nessa época, quantos não passam privações aí em função desse frio cortante, né? E esses dias, olhando uma mensagem na internet, eu li lá o seguinte: olha, deixa no carro um agasalho que você não usa, deixa uma coberta ali. Eu mesmo, o Eduardo, outro dia passou, teve essa oportunidade. Eu descendo uma das ruas ali no centro, um senhor sentado assim ao sol de manhã, conversando comigo, ele me pediu uma coberta. Ele falou assim: senhor sabe, essa noite passada eu fiquei ali debaixo de uma marquise na Caixa Econômica Federal. Moço, passei um frio danado. Eu falei: o senhor não vai sair daqui? Não. Então daqui a pouco eu trago um agasalho para o senhor. Voltei, ele não estava mais no lugar. Então perdi uma grande oportunidade. Então, quando eu li essa mensagem na internet, eu falei: olha que coisa, que conselho maravilhoso. Deixe no carro um agasalho, uma coberta, alguma coisa, um sapato, tá? E quando se deparar com um semelhante nessa situação, nem questione, já oferte, já
dê essa oferta a ele, agasalhe esse nosso irmão que está ali em privações e passando um frio danado, né? Então essa mensagem é aí, para a gente sair, como alguém diz assim, vamos sair da nossa zona de conforto. É bonito isso, não? Vamos sair da nossa zona de conforto. Para onde? Para outra zona de conforto? Não, vamos descer aí a esses nossos amigos, vão em busca dos infortúnios aí que estão espalhados pela cidade, aguardando, porque Deus aguarda que o próprio homem ajude o homem, tá? Então vamos fazer a nossa parte. O desafio de hoje, nós não falamos, né? Mas eu coloquei na internet lá. O do Evangelho é o seguinte: Nicodemos perguntou aos principais sacerdotes: acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo? Qual foi a resposta dos sacerdotes a Nicodemos? Eles deram a resposta para ele. E a outra é: qual o ano e o gênero de morte atribuído a Paulo de Tarso? Eu falo atribuído, mas aquele em que o Paulo de Tarso foi desencarnado, né? Qual foi o gênero? Nós vamos sortear aqui 2 livros. Um é o Vida e Obra de Leon Denis, tá na Berlinda agora, Leon Denis, em função do centenário nosso aqui, então estou trazendo esse livro para fazer um sorteio aqui. Vida e Obra de Leon Denis. E o outro é Espiritismo, Uma Nova Era, do Richard Simonetti. Ok? Então são esses 2 livros que nós vamos sortear aqui. E até que enfim chegou, né, gente? Chegou a semana das festividades do centenário do Leon Denis, da Associação Espírita Leon Denis, a CELD de Avaré. Então hoje nós já temos palestra lá na nossa casa, né? Hoje os palestrantes são o Nunes e a Regina, da Casa Chico Xavier. O Nunes e a Regina. Então, às 20 horas, olha, é entrada franca, hein? Outro dia perguntaram para mim, vai ter que pagar para assistir? Não, não tem. O pagamento é o seu esforço, hein? A sua vontade, a sua determinação de participar dessa nossa alegria, desse nosso júbilo, de chegarmos juntos ali para comemorar o centenário da Associação Espírita Leon Denis. E hoje nós vamos ter as palavras dos dirigentes da Casa Chico Xavier, o Nunes e a Regina. Amanhã, também às 20 horas, houve uma alteração aqui na escala. Vai ser o Dr. Benjamin e o Renato, tá? Na terça-feira, o Neto e o Wilton. Na quarta, a Rosana do Anjo Guardião e o Aguinaldo do Caminho da Luz. Na quinta, dia 16, Jaqueline, João Máximo e o James de Itaquarituba. E na sexta-feira ficou o Eduardo e a Nani. Nós vamos falar sobre o Leon Denis, tá bom? Mas hoje já tem palestra lá às 20 horas. E uma alegria muito grande, nós fechamos lá as inscrições, deu mais de 400 pessoas, gente, olha que maravilha. Tem várias cidades que fizeram as suas inscrições, Rancharia, Lençóis Paulista, Botucatu, São Manuel, Conchas, muitas cidades, Jaú, muitas cidades aí que se inscreveram. Então são Taquarituba, Cerqueira César, Fartura. Olha, eu acho, provavelmente eu esqueci de citar, mas são muitas cidades que se inscreveram. Então deu 420 pessoas. Então vai ser uma maravilha. No dia 19, lá na Colônia Espírita Fraternidade, teve um pouquinho de alteração no horário, porque houve uma reivindicação da diretoria lá da colônia, de que a palestra do Orson, que seria a última palestra do evento, fosse marcada no mesmo horário do Evangelho e Passe lá da colônia. Então ficou para as 19h30 a palestra do Orson. Então nós vamos das 9h30 até as 20h30 com o nosso evento lá, tá bom? Vai ser repleto de atividades, de palestras com o Dr. Paulo César de Marília, com o Jamiro
de Araguari, Alan Vilches de São Paulo, com o Edson Ramos de Siqueira de Botucatu, e encerrando a mensagem do Orso às 19h30. Tá bom? Estamos lá aguardando todos vocês. Vão passar um domingo maravilhoso. Tá? E por conta disto, nós vamos ser os apresentadores lá do evento. A semana que vem, viu, Clóvis, não vai ter programa. Então, nós vamos cancelar a transmissão do programa aqui, porque nós estaremos todos envolvidos nesse evento, todos trabalhando para que a gente consiga levar a bom termo o centenário do Leon Denis. Então, o domingo que vem, dia 19, não vai ter programa. Só no dia 26 nós retornamos aqui. Ok, gente? Muito bem. Estamos apresentando o Terceiro Milênio, o programa espírita das tardes de domingo para Avaré e região. Agora nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo, nós estamos seguindo aqui o capítulo 10. Hoje é o item 9, que é o argueiro e a trave no olho. O argueiro e a trave no olho. Muito bem. A parte lá do Evangelho diz assim: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócrita, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Muito bem. Isso está em Mateus, no capítulo 7, nos versículos 3, 4 e 5. E aí tem aqui um comentário do Kardec, dizendo: uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Nós somos campeões disso, né? Como diz aquele ditado, nós sentamos no rabo para ver o rabo do vizinho, né? Nós parece que fomos treinados para olhar numa pessoa, ao invés de destacar as suas virtudes, as coisas boas que todos têm, todos. Mas o que nós fazemos? Nós usamos um par de óculos com lentes escuras para enxergar só a parte negra. A parte negra. Diz que um professor colocou um lençol na lousa e nesse lençol fez um círculo pequeno, quase imperceptível no centro desse lençol. E aí perguntou para os seus alunos: o que vocês estão enxergando? Em unanimidade, aquele ponto negro. Ninguém disse: nós estamos enxergando um lençol todo branco aí que encobriu a lousa negra, o quadro negro. Ninguém. Mas viram o quê? Um pontinho negro no meio do lençol, né? Então, a gente não destaca as virtudes, destaca e propaga o defeito, né? Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver o seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Ou então, outro dia, também estudando alguma coisa a esse respeito, a pessoa em que eu estava verificando, estava lá escrito assim: se você filmasse os seus atos, tudo que você faz durante um dia,
aí depois, à noite, você colocasse lá para assistir, você ficaria estarrecido com tanta coisa hedionda que você faz. Então é por isso que a gente lê aqui, se transportássemos para fora de si próprio, considerasse uma outra pessoa e aí perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Porque muitas vezes ele vai falar: mas eu sou assim porque outros me fizeram assim. Já não é sincero para assumir os seus defeitos. Acha que os seus defeitos é por conta da sociedade. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade. Porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, possuir ao mesmo tempo a abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa é a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Então, quando a gente estuda e se depara lá com esses abnegados instrutores espirituais que dizem que para que a gente possa eliminar da nossa personalidade, do nosso caráter, dos nossos relacionamentos, o orgulho, essa chaga purulenta que interrompe o nosso progresso moral, a gente fica a imaginar, mas por quê? Porque ele é, como diz o Kardec aqui, ele é o pai de todos os outros defeitos, né? Orgulho, amor próprio ferido, nossa, faz com que a gente cometa atrocidades, né? Atrocidades. Muito bem, a semana que vem nós temos outro item aqui para a gente estudar e nós vamos falar aqui: não julgueis para não seres julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ok? Muito bom. Estamos apresentando o Terceiro Milênio, o programa espírita das tardes de domingo para Avaré e região. O nosso desafio está lá, hein? Nicodemos perguntou, Nicodemos é aquele mesmo que foi à noite lá conversar com Jesus, né? E que Jesus disse para ele que era necessário nascer de novo para ver o reino dos céus. É ele mesmo. Nicodemos perguntou aos principais sacerdotes: acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo? Porque eles estavam querendo condenar Jesus à revelia. Então ele falou: não, espera um pouco. Ele era um dos doutores da lei também. Ele falou: espera um pouco. Ele tinha já uma certa simpatia pelo Cristo. Ele não aceitou aquele expediente dos seus parceiros ali. Aí ele perguntou: acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo, gente? Opa! Aí vem, qual a resposta dos sacerdotes a Nicodemos? E o outro desafio é: qual o ano e de que forma o Paulo de Tarso morreu? Qual o ano e de que forma o Paulo de Tarso morreu? Nós vamos sortear aqui 2 livros, Vida e Obra de Leon Denis e Espiritismo, uma Nova Era. Ontem nós estivemos novamente lá no Vana, né? E lá as atividades, as tarefas, o cronograma, tudo lá está
caminhando muito bem, mas ainda eu insisto, há necessidade de mão de obra voluntária. Você que tem aí um sábado meio ocioso, está querendo preenchê-lo com alguma atividade elevada, olha, dê uma chegadinha até o Vana Zico de Castro 228, conversa com o pessoal lá e diz que você está querendo tornar-se um voluntário aos trabalhos do Vana. Será bem-vindo, ok? As nossas campanhas continuam lá vigentes. Doe leite e longa vida para uma vida longa. É uma das campanhas permanentes. Estamos também agradecendo aqueles que estão doando o óleo de soja, tá? Precisamos também. E o próximo evento nosso lá no Vana é sábado que vem. O Rojão Beneficente. É um pernil temperado com ervas e assado ali na hora. Acompanha arroz, farofa e vinagrete. Tá? Vai ser isso no sábado, dia 18. A retirada é na Praça Independência, ao lado ali das Casas Pernambucanas, das 11 às 14 horas. Tá bom? E no valor de R$25 serve, dá para atender aí 2 pessoas, viu? 2 pessoas. Muito bem. No Leon Denis, como eu já tinha antecipado aqui, hoje inicia-se as atividades do centenário. Nós vamos receber lá a Regina e o Nunes da Casa Chico Xavier. No Anjo Guardião é o Renato Sácaro. Lá na Casa Allan Kardec, em Botucatu, é o Paulo Meirelles. O Gentil já está desde as 5 horas lá no atendimento fraterno. Ou seja, Joana de Ângeles de São Manuel, amanhã o palestrante Antônio Aparecido Rossi vai comparecer amanhã lá no Seja. E o irmã Anastácia, da minha amiga Solange, nessa semana, dia 14/6, primeira, segunda, terceira, quarta, a 5ª aula do curso de Introdução ao Espiritismo, que João Máximo, eu falei o Renato, desculpa, vamos retificar aqui o palestrante. Agradecer aí a Rosângela, do Anjo Guardião está acertando aqui a informação do seu Eduardo, que é o João Máximo, o palestrante no Anjo Guardião, ok? Muito bem. Então lá no Irmã Anastácia é a 5ª aula da introdução do curso de Espiritismo, que está sendo coordenada e ministrada pelo professor Dr. Edson Ramos de Siqueira, ok? Muito bem. O desafio nosso está aí no ar, hein? Estou aguardando vocês ligarem para cá, participarem do nosso desafio. Nicodemos perguntou aos principais sacerdotes: acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo? Qual foi a resposta dos sacerdotes a Nicodemos? E qual o ano e de que maneira o Paulo de Tarso desencarnou? Nós vamos sortear aqui o vídeo obra de Leon Denis e Espiritismo, uma nova era. Estamos agradecendo aqui as participações do Albino, da Rosângela, do Luiz Antônio, da Selma, a minha vizinha, e da Vilma Guerra, a nossa querida amiga do Caminho da Luz. Muito bem. Vamos agora, à mensagem do seu Gentil. Não podemos esquecer aqui de prestigiar aquele meu grande amigo lá de Botucatu, grande trabalhador lá da Casa Allan Kardec. E essa mensagem está no seu livro A Nobre Conquista, Mensagens Consoladoras, um livro de 2003. Ante as incertezas do futuro. Ante as incertezas do futuro. E encabeçando aqui,
ele traz uns dizeres de Jesus que estão no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 22 e 23. Versículos 22 e 23. Deixa eu localizar aqui o João 8, 22 e 23. Quando Cristo disse o seguinte: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Aí o gentil, baseado nesse versículo, escreveu o seguinte: se a vida te convida à reflexão, concitando-o a devassares os caminhos percorridos desde os primórdios de sua origem, ficarás perplexo ante o patrimônio armazenado no curso dos milênios. Malgrado a extensão desse acervo na senda que o destino te reserva, ele não passa de tênue raio de luz na imensidão. Ainda somos almas presas no solo de nossas imperfeições, vivendo nos estreitos caminhos de limitações, sonhos e promessas de um porvir promissor. A vida convida-te ao primor do sentimento. Disciplina tuas emoções. Assim terás diante de ti novas sendas abertas pela divina providência, amparando-o para as conquistas nobres do espírito. Anseias pela felicidade? Busca dentro de ti, onde ela jaz adormecida, pois não virá com formas exteriores, será sempre o reflexo de suas conquistas interiores, revelando ao mundo o que nos vai na alma. O saber imolar-se é conquistar o Cristo nas entranhas do Espírito. Sem trabalho e sacrifício, continuaremos cá embaixo. Lembre-se, o Cristo trabalhará em ti quantos milênios for preciso, até que suas mãos se santifiquem nas obras do amor, rendendo graças ao Supremo Senhor. Muito bem, eu sou lá de cima e vocês são cá de baixos. Mas aí, como a gente tem outras informações do Evangelho, precisamos entender as mensagens do Cristo, né? Porque numa outra parte ele disse: vou preparar-vos o lugar para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, quando a gente lê assim, eu sou lá de cima e vocês são cá de baixos, a gente pode até incluir aí uma outra palavrinha: vocês são ainda cá de baixos, porque o mundo e as leis do Pai são do progresso e nós haveremos de evoluir e chegaremos lá onde o Cristo preparou o lugar para todos nós. Ok? Mas isso fica à mercê da nossa opção, das nossas decisões, porque ir até onde o Cristo está, minha gente, implica em trabalho, renúncia e muito sacrifício. É só lembrarmos uma outra palavrinha dele: quem quiser vir após mim, lembram-se, né? A maioria lembra dessas palavras. Quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso aí. Cada um tem que pegar a sua cruz para seguir Jesus. Tá? Minha gente, é maravilhoso, mas nós já estamos chegando no final do nosso programa. Vamos ao resultado do desafio, ao sorteio dos livros. E
e falar do desafio, não no próximo domingo, né? O desafio do domingo 26, viu? Bom, eu perguntei assim, Nicodemos perguntou aos principais sacerdotes, acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo? Qual foi a resposta a Nicodemos? Olha só, dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Os escribas falaram para ele. Examina e verás que da Galileia não levanta profeta. Quem respondeu assim, acertou. Qual ano e de que maneira morreu Paulo de Tarso? Ele foi decapitado em Roma no ano de 67, no reinado do imperador Nero. O mesmo que botou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos, viu? Então, o livro Vida e Obra de Leon Denis está indo para o Aguinaldo. E o Espiritismo, uma nova era. Espiritismo, uma nova era. Esse aí, Albino, ok? Albino. Desculpe, mas eu dei o resultado errado do primeiro livro. O primeiro livro é Luiz Antônio. Ô Luiz, mais um livro para você, viu? Luiz Antônio, da Cozinha Piloto. Pode ser assim? Luiz Antônio da Cozinha Piloto, tá? Logo mais chega às suas mãos aí através da nossa intermediária, a Rosângela. E só ratificando aqui, hoje o palestrante no Anjo Guardião é o João Máximo, viu? O João de Cerqueira. Muito bem. Para o próximo programa do dia 26, e eu vou colocar na internet, eu quero saber o seguinte, olha. Nas duas multiplicações de pães, quantas unidades foram utilizadas em cada uma e quantos cestos foram recolhidos? Fácil, né, gente? Quem estuda os evangelistas sabe muito bem onde encontrar. Nas duas multiplicações, foram duas multiplicações de pães, duas. Quantos pães foram utilizados em cada uma? E quantos cestos foram recolhidos em cada uma? O desafio espírita agora. Quantos capítulos possui o terceiro livro básico da doutrina, e em qual deles Jesus disse ser o grande médico de nossas almas? Entenderam? Quantos capítulos possui o terceiro livro básico da doutrina espírita, e qual deles, e qual dos capítulos Jesus disse ser o grande médico de nossas almas? Hein? São 5 livros, né? 5 livros básicos. Todos eles numa lançamento cronológico aí, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Eu quero saber o terceiro livro. Quantos capítulos tem? E em qual capítulo Jesus disse ser o grande médico de nossas almas? Muito bom. Chegamos ao final do nosso programa. Não vamos esquecer das festividades do centenário do Leon Denis. Hoje tem palestra às 20 horas lá na nossa sede, na rua Prefeito Arthur de Carvalho, 2204. Os palestrantes são os dirigentes da Casa Espírita Chico Xavier aqui de Avaré, o Nunes e a Regina. Tá? Na segunda-feira, os palestrantes no mesmo horário serão Benjamin e o Renato do Bom Samaritano. Ok? Estaremos aí na expectativa de suas presenças. E no próximo domingo, dia 19, o grande evento nosso lá na Colônia Espírita Fraternidade, iniciando-se às 9h30. Estaremos também lá aguardando todos aqueles que se inscreveram para participar desse grande evento. Muito bem. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus,
pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer o Clóvis pela colaboração e pelo trabalho em conjunto aqui, já há 14 anos que nós vimos trabalhando por aqui, sempre com alegria, com entusiasmo, levando a todos vocês as mensagens do Evangelho, as mensagens da nossa doutrina, fazendo aí os desafios, trazendo notícias do meio espírita, e é sempre uma alegria para nós participarmos desse trabalho, desta atividade que muitos nos honra estarmos por aqui. Então a gente agradece do fundo do coração pela concessão que nos é permitida estar aqui, utilizando os microfones da Rádio Avaré AM, que desde 1948 é o poder da comunicação e o amor de sempre. Prepare aí os copinhos com água, que nós vamos fazer a nossa vibração e agradecer a Deus, a Jesus e a nossa Mãe Santíssima por tudo que eles nos têm concedido. Senhor Jesus, Divino Mestre, querido Mestre, mais uma vez, Senhor, estamos nos dirigindo a Ti com a gratidão que trazemos em nosso íntimo, por saber, Senhor, que de onde Tu estás, Mestre, estás direcionando o Seu olhar e as Suas mãos para todos nós. Tu, Senhor, que foste o idealizador deste planeta, que recebeu das mãos de Deus todas as ovelhas que compõem esse imenso rebanho que é a humanidade da Terra. Tu que nos disse, Senhor, que nunca nos deixaria órfãos. Tu que falou também, Mestre, que das ovelhas que o Pai te confiou, nenhuma se perderia. Tu também, Senhor, que nos consolou, dizendo: há mais júbilo no céu para um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento, porque não é da vontade do meu Pai Celestial que se perca um só desses pequeninos. Ó Senhor, a nossa gratidão por tudo isso, a nossa gratidão. E quando Tu disse também: vinde a mim que eu vos aliviarei. É assim que nós fazemos, Senhor. Estamos dirigindo e chegando até Ti, Senhor. E agradecer e pedir licença, Senhor Jesus, para rogar pela paz na terra. Como o Senhor disse: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Eu não vou lá dou como o mundo dá. Eu vos deixo a paz de Deus. É esta paz que nós almejamos, Senhor, e que aqueles que detêm o poder nas mãos aqui na terra, que o façam do seu poder com inteligência, com amor, com solidariedade, que eles sejam os patrocinadores da paz aqui no nosso planeta, Senhor, para que os monstros da guerra, da violência, do preconceito, da fome, sejam banidos daqui, Senhor. Oh, Mestre amado, por todos aqueles que sofrem, estejam onde estiverem, Senhor, possa estar recebendo neste momento a força dessa energia curadora que parte de Ti, Senhor. Mestre amado, médico de nossas almas,
Querido Jesus, ameniza o sofrimento dessas criaturas, Senhor. Ponde no coração de todos eles a centelha da esperança, esperança de que ninguém perece neste mundo, ninguém. O Senhor está sempre de braços abertos, esperando todos nós. Obrigado, Senhor. E por esses nomes que nós temos anotados aqui, Senhor Jesus, a Vilma, a Ana Beatriz, a Ana Letícia, o Gustavo Hipólito Rosa, o Senhor José Pires e a Maria Francisca de Souza, o meu amigo Paulo Sérgio, o Luiz Otávio, a Ivani, a minha amiga Maria Lúcia, oh Senhor, e tantos outros que a gente traz no pensamento, e tantos outros que os meus amigos que estão me acompanhando a oração aqui pelo rádio estão pensando, que todos eles sejam atendidos, Senhor. E nesse copinho com água, Mestre, ponde a medicação necessária a cada um de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Mestre. Que assim seja.